Em destaque, oferecimento Parque Flora. A vida floresce aqui. Olá, muito bom dia. Bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. Muito obrigado pela sua audiência conosco, trazendo, inclusive, aqui uma relevância ainda maior para o nosso programa quando você acompanha. E hoje nós vamos falar muito mais sobre o Espírito Santo pela perspectiva do capixaba e o orgulho capixaba que nós temos de trazer, então, relevância para as inovações, para a educação, para o turismo e tantas outras frentes que o Espírito Santo tem tanta potência. Mas nós temos uma plataforma que reúne tudo isso de uma maneira muito excelente e com um trabalho cada vez mais presente também para o próprio capixaba consumir. Mas para além dele também. Nosso convidado que está presente hoje aqui vai falar muito mais sobre isso, Lucas Fonseca, CEO do Orgulho Capixaba, vai comentar conosco sobre os últimos trabalhos à frente dessa plataforma e também o que a gente pode esperar já para a próxima semana. Mas tudo isso ao longo dessa nossa entrevista que começa agora, agradecendo a sua presença. Bem-vindo, Lucas, um bom dia. Bom dia, Fábio, muito feliz de estar aqui com vocês. É um grande presente, né, poder representar o Orgulho Capixaba em destaque, poder trazer para vocês tudo que nós temos construído nos últimos tempos. Estou muito feliz pela oportunidade. Excelente. Então já se prepara aí para a conversa, porque nós temos novidade já para você acompanhar na próxima semana, tá? Mas queria que você primeiro apresentasse, né, o Orgulho Capixaba para quem ainda não teve conhecimento ou acesso. E se já teve, vai saber ainda mais detalhes sobre tudo, obviamente. Então conta pra gente, Lucas, que projeto é esse, que plataforma é essa que foi ganhando cada vez mais, então, robustez para a gente conhecer? Na verdade, o Orgulho Capixaba nasceu, né, de um sonho que eu tive de sempre poder contribuir para que o Espírito Santo fosse evidenciado no Brasil, né? Tanto se fala no Espírito Santo, o Capixaba tem essa consciência que somos sim, já temos toda a capacidade para sermos protagonistas da federação, e pelo privilégio que eu tive de conhecer as 78 cidades, atuando em toda a cidade do Espírito Santo, nasceu em mim esse desejo de poder contribuir para que nascesse um movimento que evidenciasse e conectasse os capixabas para o Brasil. Daí, no encontro, junto com o nosso gigante, né, que é o nosso patrono hoje, Marcos Boaz, nasceu o Orgulho Capixaba, que nasceu em 2021 com o objetivo de se tornar uma plataforma que evidencia e conecta os capixabas, fazendo com que todos nós possamos entender que a melhor forma de tornar o capixaba percebido no Brasil é nos fortalecendo dentro do nosso próprio estado. Excelente. Como que foi mais essa percepção do valor do capixaba para ser essa vitrine de tantas frentes, né? Representando um estado que ele é tão diverso e por isso a beleza nossa mesmo, né? Mas como transformar o valor disso para ser apresentado através, então, de todo esse trabalho? Eu sempre falo que a melhor forma de evidenciar o capixaba é olhar para dentro do estado, né? E esse valor vem quando passamos a perceber que tudo que nós buscamos lá fora tem aqui dentro. Talentos, né? Grandes marcas, grandes empresas, grandes personalidades. O Espírito Santo ele está pronto hoje para estar sendo evidenciado cada vez mais no Brasil. Então, esse valor ele é percebido quando olhamos para dentro do estado e percebemos que tudo que nós buscamos pode ser encontrado aqui também. E aí, como tornar isso mais evidente é olhar para dentro e perceber que o capixaba precisa caminhar mais juntos e entender que ser capixaba é muito mais que um sentimento. Precisa também ser um compromisso e responsabilidade. Que bom. E como que as pessoas têm acesso a todo esse conteúdo, né? A gente fala de plataforma, mas como que é o contato disso, né? De toda essa produção, de todo esse cuidado com as pessoas, né? Dentro e fora do Espírito Santo? Hoje, o Orgulho Capixaba ele tem como premissa ele ser justo, né, e ser democrático, para evidenciar desde quem está lá no interior, para quem está aqui na Grande Vitória, há diversos movimentos que evidencia Capixaba hoje no Espírito Santo, porém, o diferencial nosso é evidenciar todos os capixabas em todas as 78 cidades. Eu, como venho do interior, tenho muito orgulho de falar isso, acabo trazendo essa bandeira do interior também, essa paixão que o capixaba do interior tem. E eu identifiquei nesse ponto, Fábio, que infelizmente existe assim, um movimento focado aqui dentro e às vezes quem está no interior não tem esse acesso. Então o acesso de trazer o capixaba para enxergar aqui no Espírito Santo, aqui na capital do Espírito Santo, que juntos podemos evidenciar ainda mais o estado, tornou o Orgulho Capixaba hoje a maior plataforma que evidencia e conecta os capixaba para o Brasil. Excelente. Bem, você citou a parceria com Marcos Boaz. É um nome evidentemente forte, né? Não só no Espírito Santo, porque já conhecemos inclusive e acompanhamos a trajetória empreendedora, né, da família dele, mas é um cenário nacional também. Que ganhos, né, você já encontrou desde que essa parceria se estabeleceu, né? Que conhecimento já foi compartilhado que você também pode hoje evidenciar no seu trabalho?
Assim, é muito importante ressaltar isso, né? Que parte do sucesso do Orgulho Capixaba vem da adesão do Marcos Boas, né? A imagem dele, a paixão que ele tem pelo Espírito Santo, o quanto que ele abraçou essa causa. E o grande movimento pautado em tornar o Espírito Santo protagonista da federação vem dele. Ele tem essa frase. Essa frase é dele, né? E, obviamente, a presença dele dentro dos nossos eventos fez com que diversas marcas, e também até fora do estado, passassem a olhar para o nosso movimento. Inclusive, tivemos como oportunidade que a primeira capa da revista foi ele, né? A pauta foi sobre empreendedorismo e ele trouxe como temática como tornar o empreendedorismo capixaba mais reconhecido no Brasil. Então, é óbvio que tê-lo, né, como patrono, como a marca presente em nossos eventos, em nossos produtos, em nosso portal, tornou ainda mais visto o movimento Orgulho Capixaba. Que bom, excelente. Então, você também acompanhando nessa manhã, né, a nossa conversa aqui com o Lucas, pode ainda mais, então, ter contato com tudo que a gente está falando aqui, porque está tudo também disponível, por exemplo, por acesso nas redes sociais do Orgulho Capixaba, que vai passando aí para você conferir. Não perca, desde o começo do programa já passa, mas é bom relembrar que esse é o caminho rápido e fácil para você ter acesso a tudo isso. Bem, o Lucas falou, né, sobre a primeira publicação que trouxe Marcos Boas, né, à frente, né, da revista. E ela já está chegando na 3ª edição, mas é justamente sobre esse convite que a gente quer falar com você. Antes, vamos chegar na 3ª edição. Passamos pela primeira, com Marcos Boas, né? Exato. E a segunda evidenciou qual tema e qual personalidade. A nossa segunda edição aconteceu no final do ano passado, ela evidenciou cooperativismo, né? Tivemos hoje a cooperativa de saúde, a maior cooperativa do estado, foi super reconhecida lá dentro, que veio para a capa. Então, primeira edição, empreendedorismo, a segunda edição, cooperativismo, porque o Espírito Santo ele é referência no Brasil nessas temáticas. E eu, com uma paixão muito especial, estamos lançando agora a 3ª edição, que falaremos sobre educação, né? Como que é a pauta da educação no Espírito Santo, como que a educação é vista e o que precisamos fazer para evidenciar Brasil e o mundo que o capixaba tem uma educação com qualidade. Que bom, excelente. Bem, então a gente já tem aí uma temática, né, importante, algumas temáticas, né, obviamente, conforme a publicação, né, a revista Orgulho Capixaba ganhar edições, outras tantas serão evidenciadas, obviamente trazendo destaque para o nosso Espírito Santo. Bem, e para falar agora nesse tema, então, o convite já vai aparecer para você, porque já está próximo o lançamento da 3ª edição, é isso, Lucas? Está chegando, né, próximo dia 25 de julho, a partir das 19 horas, no Casa Mise, aqui em Vitória, vai acontecer o lançamento da 3ª edição da revista Orgulho Capixaba, que traz como temática a educação, e temos a oportunidade de recebermos na capa da 3ª edição Vartir Almeida, representando o Instituto Ponte, que é a única ONG capixaba eleita em ter 100 melhores ONGs do Brasil, né? Então, quando se fala em uma mudança de educação a partir de uma geração, ascensão, né, social a partir de uma geração, traremos como temática na capa o Instituto Ponte, né, sendo reconhecido por esse trabalho incrível, e dentro da revista também teremos grandes personalidades, como o governador do estado, que vai trazer como que está o cenário da educação no Espírito Santo hoje. Excelente. Mas assim, destaques do Espírito Santo nós já vimos, né? Aqui já é elencado 3, né? Empreendedorismo, cooperativismo e educação. Como que se escolhe, né, o tema? Porque a gente vê tanta coisa, mas é justamente esse momento da escolha, acho que é muito importante, né? Até para as pessoas entenderem como é o seu trabalho da sua equipe, né, que você lidera. Acredito que, assim, dá a vontade, o ímpeto de falar de muito mais coisa, obviamente, né? Mas como que chega naquele recorte mesmo para acontecer? Nós tivemos um critério muito, né, detalhado em entendermos o que já é relevante dentro do Espírito Santo, né? Então, trouxemos como empreendedorismo, porque hoje, na primeira edição, é um destaque no Brasil, os empreendedores, as empresas que estão crescendo cada vez mais. Cooperativismo foi também eleito por isso. E a educação nós entendemos porque, para crescer, a gente faz uma temática pautada naquilo que também já é gigante, mas que precisa ser evidenciado. Então, a educação ela foi eleita por perceber que, dentro do Espírito Santo, a educação já é pauta fundamental, já é reconhecida, mas que o Brasil precisa olhar para entender como que nós estamos trabalhando isso. E depois eu vou dar um spoiler para vocês em primeira mão aqui, qual que será a próxima temática, né? Favor, a gente está aguardando aí, não falamos ainda em lugar algum, mas um exclusivo para vocês, vamos trazer qual será a próxima temática, qual será a 4ª edição, já temos até data para o evento. E o tema é qual? A pauta para a 4ª edição, vocês estão acompanhando aí, já estão super convidados a viver a 3ª com a gente, dia 25 de julho, será sobre
sobre turismo, afinal de contas, como está o turismo capixaba? Para atrairmos os olhares dos brasileiros, né, até de outros países, para o Espírito Santo, obviamente precisamos potencializar o turismo capixaba. Agora, como seria se nós capixabas começássemos a olhar quais são as belezas naturais, as riquezas naturais que temos no Espírito Santo, como que está a estrutura para o recebimento dos turistas do país que vêm participar aqui com a gente. Então já temos aí data, dia 24 de outubro também, estaremos trazendo a temática turismo. Aí em breve vamos anunciar quem será a próxima capa. Que bom, excelente. Mas a temática já estamos próximas dela, né? Mas não se perca, a gente está deixando o convite para a terceira edição, dia 25 de julho, né, aqui em Vitória. Então já está tudo certíssimo, inclusive queremos que você esteja atento com toda a repercussão desse lançamento da terceira edição. Mas se a quarta já tem um tema, né, e vai ganhando seus contornos, isso mostra, inclusive, para você que está nos acompanhando, esse trabalho, né, do Lucas sobre planejamento. Isso. E acho que é muito importante que até você fale da sua experiência, Lucas, sobre planejar, né, uma publicação tão importante, né, que a plataforma esteja atenta com as discussões e fomentá-las muitas vezes, né, mobilizar a equipe para ter as melhores, né, fontes, entrevistas e as presenças importantes como destaque, né, do próprio Orgulho Capixaba. Como é que é esse trabalho, então, né, já de planejamento, sabendo que a repercussão atinge todo o estado e até fora dele? A gente policia muito em deixar claro para vocês, capixabas, né, que nos acompanham, a jornada, né? Obviamente vocês já entenderam que cada edição traz uma temática. E esse planejamento vem de um editorial muito bem montado. Nós temos uma equipe interna de jornalista que acompanha, que produz todas as matérias que são expostas no portal. Você que vai acessar aí vai conferir. Então a grande ideia nossa é tornar o capixaba, a consciência dele, que ele participe de tudo isso, inclusive sugerindo temáticas, sugerindo pautas para abordarmos. E aí quando a gente traz aqui a narrativa, ó, estamos na terceira e teremos a quarta, a gente quer dizer para você o seguinte: existe uma jornada de reconhecimento que você pode fazer parte dela, inclusive sugerindo qual seria as próximas temáticas que devem ser abordadas. Para sermos democráticos e justos, precisamos ouvir todo mundo, né? Por exemplo, a capa dessa terceira edição foi eleita pelas pessoas que votaram, né? Então, o grande processo de tornar um orgulho capixaba é quando você, capixaba, seja de origem ou de coração, olha para o nosso movimento, olha para a nossa marca e se vê lá dentro dele. Então, você faz parte de tudo isso também. Muito bem. E liderar esse projeto, obviamente, né, traz também ganhos, desafios, mas também muitas conquistas, né, pessoais também para o próprio Lucas Fonseca aqui com a gente hoje. Essas e outras perguntas a gente faz para ele também, mas na volta do nosso intervalo aí do Em Destaque. Já fica aí. De volta com o nosso programa Em Destaque, aqui na sua manhã da TV Sim SBT, e continuamos na nossa conversa com um convidado aqui no nosso estúdio. Lucas Fonseca, que é CEO do Orgulho Capixaba, falando conosco sobre esse projeto que cada vez mais tem um reforço, né, justamente baseado no trabalho feito pelo Espírito Santo para o Espírito Santo, um reconhecimento para a nossa população e, claro, extravasa fronteiras, obviamente, porque conteúdo de qualidade é assim, avança e às vezes a gente não sabe nem aonde vai parar, mas claro, para sempre no reconhecimento de quem tem acesso a isso. Por isso o convite, inclusive, até você que acesse as redes sociais, né, do Orgulho Capixaba, que é o caminho mais fácil para isso, e obviamente com todo o conteúdo que depois lá fica fácil para você saber onde encontrar. Também por causa do lançamento que se aproxima da terceira edição da revista Orgulho Capixaba, que acontece agora no dia 25 de julho, aqui em Vitória, como falamos na primeira parte da nossa conversa. Bem, mas a gente quer saber justamente sobre, né, o que eu falava de liderança e quais os impactos também absorvidos por um profissional como você, Lucas, que tem uma longa estrada, né, em lidar também com as pessoas, né, no ramo das palestras. Obviamente, se você está nos assistindo, né, em todo o Espírito Santo, como o nosso programa chega, pode já ter tido contato com o Lucas, né, por outras abordagens, ter o conteúdo dele. E aqui a gente está trazendo essa veia CEO, como até antes do programa ele estava falando aqui, exercitando isso, mas obviamente com muitos ganhos, muitas lições. Acho que quando o nosso programa chega aos profissionais, né, que nos acompanham, a população de maneira geral, exemplos são muito importantes. Acho que você podia falar do seu e de tudo que você já viveu até esse momento aqui com a gente.
Tem sido uma jornada muito linda para mim, Fábio. Assim, eu há 15 anos atuo como palestrante, né? Tenho a honra de ser reconhecido como o maior palestrante do estado. Por isso que eu conheci as 78 cidades palestrando. Você que está assistindo certamente talvez já me assistiu a alguma palestra. Porém, o Orgulho Capixaba trouxe para mim a oportunidade de me descobrir ainda mais como CEO. E aí tem sido um grande presente. As histórias que nós estamos contando, a gente tem se envolvido muito com elas. Os anunciantes que estão em nossas marcas, as empresas que compõem o Orgulho Capixaba, tem sido para mim uma grande porta de oportunidade. Assim como liderança é aprender todos os dias, até porque liderar não é um cargo, é um comportamento, né? A minha jornada de líder, ela se torna muito maior. Cobra, obviamente, muito mais de mim, mas me coloca numa posição de não somente agora propagar para o Espírito Santo, né? Mas também aprender com os capixabas. Então, a cada história que é contada no Orgulho Capixaba, a cada líder que eu conheço, a cada movimento, todos os colunistas da revista, todas as pessoas que compõem essa estrutura da redação do Orgulho Capixaba, tem sido para mim uma fonte de aprendizado muito grande. Se você me perguntasse, talvez, qual o maior ganho que eu tenho tido com o Orgulho Capixaba, além de ver a paixão que eu tenho por esse estado, é poder também estar aprendendo todos os dias. E aprende mesmo, né? Muita coisa. Até porque você também vai lidando com equipes que têm as suas próprias demandas, né? E eles lidando com tantas outras que também, né? A própria dinâmica, né, impõe. Acho que a gente vai tirando sempre muito ganho e até entende como que juntos, né, o produto sai muito melhor. Né? Exatamente. Em várias frentes. Eu falo produto porque, de maneira geral, que pode ser aplicado, inclusive, na sua realidade. Acho que é isso, né, Lucas? É essa questão de entender essa transformação. Entender e se colocar no qual o meu papel nessa transformação, né? Então, assim, se me colocar no papel também do espectador do produto, de olhar para aquele movimento que eu tive a oportunidade de criar e perceber aonde ele pode chegar, né? É para mim uma grande conquista. Estou falando para você que hoje, como CEO do Orgulho Capixaba, mas eu, enquanto capixaba, também sou apaixonado por essa terra e quero que ela esteja crescendo cada vez mais em termos de reconhecimento. Então, liderar para mim é um desafio, no sentido de liderar é um desafio, mas um desafio gostoso de poder olhar para tudo aquilo que está expandindo, aonde que a marca está chegando, as pessoas que eu vou ouvindo, os líderes com os quais eu tenho convite, estar aqui com você é uma grande oportunidade, tem me encorajado cada vez mais. Eu olho para... Tanto que o slogan, né, do Orgulho Capixaba é o show está apenas começando. Excelente. E o próprio nome, gente, eu acho assim, fantástico, porque a aplicação dele, né, enquanto uma proposta, né, de mídia e conteúdo é singular mesmo, é diferenciado. Porque acho que a gente fala muito, temos orgulho, capixaba, temos que ter. Então vai sempre remeter a essa e diretamente às plataformas, né, que trabalham muito bem isso, liderados pelo Lucas aqui com a gente. Mas eu queria até que você falasse, né, nós temos consciência desse orgulho? Ou parece que é muito efêmero dependendo de onde estamos? Porque na época da festa italiana tal lugar, esse orgulho aparece, no resto do ano não. Porque quando a gente tem um prêmio nacional para alguma pessoa daqui, aí tem orgulho, no resto do ano não. Você percebe que isso está ficando cada vez mais forte? Ou esse movimento carece realmente ainda de ter essa base muito mais fomentada em todo o estado? Eu vejo assim que a capacidade do capixaba é cada vez maior, né? Porém, a consciência não. Eu acredito que precisamos olhar mais, como eu falei no início, para dentro e perceber, porque nós, infelizmente, somos muito ensinados a olhar para fora, né? O Espírito Santo, precisamos que olhe... vai para algum lugar, quando se fala que mora em Vitória, Vitória é da conquista. A gente tem aquela frustração em algum momento por não sermos reconhecidos. Porém, fomos sempre ensinados, que é o melhor lugar para passear, o melhor lugar para ser percebido no Brasil, fomos sempre ensinados a olhar para fora. Por isso que eu tenho trazido esse movimento do capixaba se reconhecer. Primeiro, se alegrar pelo resultado do outro, né? Olhar para o talento capixaba, o líder capixaba, as empresas que são destaque, as personalidades que fazem a diferença nesse estado e perceber, ele é capixaba. A cada capixaba que vence, por exemplo, quando eu vou fazer palestras fora, eu levo a bandeira do Espírito Santo, né? Então, eu até uso o termo, estou cheio do Espírito Santo, trazendo o estado para cá, levando isso cada vez mais para o Brasil. Então, o orgulho capixaba, como o próprio nome da nossa marca, provoca você que está nos assistindo a sentir orgulho, não só pela sua conquista, a sentir orgulho pelo seu estado, tudo que nele acontece, as pessoas que são evidenciadas, para que a gente comece a se alegrar, não só olhar que o meu talento, que a minha capacidade seja reconhecida, mas que nós só alcançaremos objetivos quando nós nos conectarmos e nos alegrarmos para tudo de positivo que tem aqui dentro. Por exemplo, as festas, né, que são referência, eu tenho participado dela, né? Os locais que são turísticos no Espírito Santo, será que eu conheço todos?
né? Então, olhar assim, antes de eu fazer toda aquela expansão dentro do Brasil, o que eu posso fazer para reconhecer e validar ainda mais o talento capixaba? Que bom, que sirva como também, né, um momento da gente observar esse nosso próprio comportamento mesmo. Bem, quando eu falei que é até para fora do Espírito Santo, falei pensando já, né, até para abordar isso com você, Lucas, sobre a questão das mídias sociais, as plataformas, né, de redes sociais, que fazem isso acontecer realmente, porque é onde as pessoas consomem muita informação, é na plataforma da mídia social. Como é que faz também, então, o diferencial para todo o conteúdo que vocês produzem, né, para todo esse trabalho de trazer esse orgulho capixaba também para as redes? Porque isso extrapola o Espírito Santo, onde, inclusive, muitos capixabas residem, né? Fora do estado, fora do país, e que querem levar, mostrar, se orgulhar também. Como é que é lidar com essas plataformas e o consumo delas, né? Talvez foi o nosso maior desafio, né? Criar um conceito, porque notícia que viraliza nem sempre notícia boa, né? Então, o Orgulho Capixaba, ele traz as notícias boas, aquilo que é orgulho para o Estado, que nem sempre é o que as pessoas estão pesquisando também lá no Google. Mas isso aconteceu de uma forma muito surpreendente. Hoje, por exemplo, antes de vir para cá, recebi uma ligação de São Paulo, de uma grande empresa de São Paulo, querendo entender quais são as potencialidades do Espírito Santo por meio do Orgulho Capixaba. É quando eu falei que o diferencial é o conceito, nós fomos muito criteriosos. O que estamos evidenciando? A pessoa não precisa ser capixaba de origem, mas no mínimo de coração. Ela precisa ter uma base aqui dentro. Qual é a paixão que ela também tem pelo Estado? Como eu te falei que os grandes ganhos que eu tenho tido à frente dessa marca é ouvir as histórias, nós temos nos alegrado muito em perceber que as pessoas já estão se sentindo realizadas por terem o seu trabalho evidenciado no Orgulho Capixaba. E o conceito nosso é fazer com que a pessoa se veja ali dentro, mas que verdadeiramente criamos o conceito assim, saiu no Orgulho Capixaba porque é bom, porque merece ser reconhecido e graças a Deus temos alcançado isso. Muito bem. E quando a gente fala de um conteúdo assim, ele acho que conecta muitas coisas, né? As pessoas com as organizações, as pessoas com os líderes. E trabalhar com conteúdo é muito importante e muito legal por causa disso, né? Nem sempre a gente é a ponta da conexão, a gente é o meio dela, né? E aí você deixou isso evidente aqui nas suas palavras. Como é que você percebe o efeito disso, né? Que, por exemplo, né, as pessoas passaram a ter mais contato com o empreendedorismo pelos recortes que foram apresentados pelo Orgulho Capixaba. Passaram a entender melhor a questão do cooperativismo, inclusive médico, né, através, inclusive, da publicação. Vão entender ainda mais sobre a educação, né, pelos olhos, então, da convidada da Bartira, por exemplo. Como é que você entende essas conexões, mas promovendo elas? Eu entendo assim que talvez seja o meu maior fator de motivação hoje, são essas conexões, né? Quando o capixaba começa a perceber que dentro do Orgulho Capixaba, as pessoas que são evidenciadas são de verdadeiro valor. Nós saímos de uma revista de 57 páginas, fomos para 93, né? Nós saímos de um público de 147 pessoas, já estamos em 300, né? Então, assim, o público do evento, né? Sim. Mudamos de espaço, crescemos, a equipe do Orgulho Capixaba cresceu muito. Então, assim, essa foi surpresa. Claro que eu sempre imaginei aonde a marca chegaria. Eu tenho sonhos ousadíssimos, né, quanto à marca, metas ousadíssimas. Porém, a velocidade, né, que em 3, 4 anos de marca, as pessoas começaram a perceber isso, ao ponto de estarmos hoje, né, com um destaque gigante do próprio governador dentro da revista, as pessoas que serão divulgadas lá dentro, as pessoas que mais promovem o Estado do Espírito Santo, já se perceberam que é o local que elas precisam ser evidenciadas. E isso começa por essa paixão do capixaba, né? Porém, o que mais me surpreende é o quanto que a sociedade capixaba, seja na área pública ou privada, percebe que o único caminho para sermos reconhecidos fora do Estado é nos unirmos aqui dentro. Excelente. Credibilidade. Eu acho que essa palavra, ela não se compra, né? Assim, o que ela produz, né? Não se compra, se conquista. E acho que a conquista vem, ou seja, através de uma edição após a outra, um convidado, né, bem recebido, uma festa muito bem planejada para ter justamente o ambiente à altura, né, de todo um trabalho, porque não é o trabalho apenas seu, né, como CEO é uma liderança, então é uma liderança de várias outras pessoas e decisões tomadas com muito carinho e afinco. Eu acho que essa questão da credibilidade é muito forte no que você apresenta aqui para a gente hoje. Aí se preocupa em 2 pontos, né, o acesso. Quais são os acessos que daremos nesse evento? Então, assim, se eu estarei no evento tal, na revista tal, eu estou tendo acesso. Porque o que sustenta uma marca hoje são 2 pontos, acesso e experiência. Então, primeiro ponto, se eu estou nessa mídia, qual é o acesso que eu estou tendo? E o segundo ponto, qual é a experiência que ela cria? Para que as pessoas queiram continuar, né, sendo evidenciadas ali dentro. E ficamos surpreendidos, tem sido sim, como eu já falei, é um aprendizado. Eu venho de uma forma muito humilde,
me portar como CEO, buscando conectar com você, que também é apaixonado por esse estado, mas também tenho sido surpreendido, porque essa essência genuína, essa paixão pelo estado, por mais que somos uma marca, ela não pode se perder nunca. Então, acesso e experiência são 2 pontos inegociáveis no Orgulho Capixaba. Que bom. E o convite é para que você também esteja atento e acessando também esse conteúdo. O nosso tempo vai se esgotando por agora. Lucas, queria agradecer muito, parabenizar na sua pessoa, né? Todos que estão envolvidos para apresentar esse melhor e esse orgulho todo que nós vamos ter nesse 25 de julho, na 3ª edição da revista Orgulho Capixaba e, claro, as outras, porque já fomos até informados da temática, né, do que vem por aí. Muito obrigado e parabéns, tá? Obrigado Fábio. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Parabéns a você que é um Orgulho Capixaba, a todos vocês que estão assistindo. Eu saio daqui mais encorajado a continuar nesse movimento, contando que você pode fazer parte dele também. Excelente. Saímos para o nosso dia, né? Muito mais encorajados também com essas palavras. Bem, obrigado então a você também que nos acompanhou nessa nossa manhã aqui no Em Destaque. Convite sempre para acompanhar, inclusive, e rever a conversa, por exemplo, de hoje com o Lucas no nosso YouTube da TV Sim SBT. Está lá à sua disposição. Obrigado por hoje e volte no nosso próximo programa. Até lá. Em Destaque, oferecimento Parque Flora. A vida floresce aqui.